Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo aqui falando também para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um tema bem interessante aqui, que é como construir funcionalidades sólidas, né? Então, hoje em dia, há 3 anos eu venho construindo várias funcionalidades, venho corrigindo bugs em funcionalidades em- como dev, né? E um ano eu tive como estagiário, estou completando 2 anos como CLT daqui 3 meses. Já fui promovido 3 vezes, então eu sei um pouquinho do que eu estou falando. Mas vim trazer aqui então alguns pontos, tá? Então, quais são as desvantagens de você não ter um sistema que não tem funcionalidades sólidas, né? Então, quais são essas desvantagens? Principalmente um sistema pouco escalável. Então, o que que acontece? Quando você pegar um cliente muito grande, você não vai conseguir suportar. Pode até existir ali dentro do seu sistema algumas poucas funções que vão conseguir suportar as requisições de 15 mil usuários, por exemplo. E eu já presenciei em outras empresas que eu tive contato perca de contratos, né, por não conseguir suprir essa demanda, então às vezes acaba fazendo um contrato ali, mas que às vezes não consegue atender e você não tem essa informação. Então você acaba perdendo venda também desse software por essa experiência, né, porque a pessoa que contratou o seu software, por exemplo, não vai conseguir utilizar e vai acabar te queimando para as outras pessoas do mercado. Mas isso faz parte, né, aprendizado, tudo aprendizado. Baixo reaproveitamento. Quando você faz uma funcionalidade que ela não é sólida, você não vai ter, por exemplo, uma responsividade na tela. Então, você já reaproveitaria ali o tempo que você está mexendo no código para construir aquela funcionalidade no front-end, por exemplo. Você não tem essa adaptabilidade, né, da tela. E é algo que você já dava para aproveitar para colocar a mão na massa e fazer aquilo, né? Então, você reaproveitar o tempo que você está com a mão no código e, se você é uma pessoa de produto, por exemplo, você já passar isso para o teu dev que ele precisa fazer isso, certo? É importante deixar claro, se você é uma pessoa responsável de passar a demanda, às vezes não tem muito isso em alguns locais, você simplesmente recebe a demanda e você põe a mão na massa, mas é importante você ter essa orientação, né? Você precisa fazer uma coisa responsiva para o mobile, para uma versão mobile, isso é importante, mas geralmente, por padrão, é interessante já ter isso, né? Por default. Você, como dev, já pode sugerir que seja dessa forma, né? Então, assim como a questão do escalável, você já sugere ali no código, mas dependendo do seu ponto, né, de senioridade, você não precisa ficar pedindo revisão para ninguém, nada do tipo. Você simplesmente vai lá e implementa uma coisa que é escalável e adaptável. Baixa segurança é outra desvantagem, que basicamente você não vai ter uma funcionalidade consistente a todo momento. Uma hora ela vai falhar, uma hora ela vai deixar de registrar alguma coisa. E assim, eventualmente até funcionalidades muito boas, isso acaba acontecendo, mas tem que ter uma taxa de tipo 5% de erro. É uma taxa aceitável, dependendo da sensibilidade, né? Essa taxa pode subir um pouquinho, mas a tendência é sempre a gente querer que ela seja o mais baixo possível, tá? Então, ela ter uma alta segurança é muito importante, né? Que isso já faz parte das vantagens. Então, por exemplo, uma funcionalidade que é sólida, ela tem essas três vantagens, né? Otimização de tempo, ela é escalável e tem segurança. Então, ela vai registrar as informações como esperado, na maior parte das vezes, tá? Em 95% das vezes. Você não vai precisar ficar vendo toda a parte lógica por trás de como é que aquela informação foi registrada para corrigir, né, os registros, porque sua funcionalidade ela não funcionou da maneira esperada e ela vai atender 15 mil usuários, certo? Então hoje em dia é muito importante você ter essa questão. Então você vai ter economia de tempo, você não vai precisar ficar gastando tempo resolvendo bug, tá? Mas acontece, né? Isso acabar passando acontece, mas é interessante que você tenha esses três princípios aqui quando você estiver codando, certo? Quando você receber uma demanda, puff, a demanda é essa, você vai fazer isso. Então você vai fazer da forma mais simples possível, você vai pensar de uma forma que ela seja escalável, né? Então como é que eu aprendo isso, né?
principalmente em cursos, tá? Você pode jogar no YouTube que tem vários cursos ensinando aí como fazer aplicações escaláveis e seguras, certo? Também tem as IAs que podem te ajudar. O Botnew, o que é o Botnew? Ele basicamente vai fazer um programa para você e você pode pedir para ele fazer um programa que seja escalável, né, um software escalável, seguro, e você vai observar quais são os padrões que ele utiliza, certo? Um bom software também, claro, tem a questão dos padrões arquiteturais que todo local vai ter. Muitas das vezes já tem aquilo pré-pronto e você precisa aprender ali a partir do momento que você tem e pega o padrão da empresa que você está atuando. Então, fica mais tranquilo de você saber como utilizar aqueles padrões para implementar coisas escaláveis, né? Então, só do padrão arquitetural ele já faz 50% de ter algo escalável, mas mesmo com esses padrões, como por exemplo DDD, você pode ter um DDD bem estruturado, mas se você não tiver um código limpo, pode acontecer de uma empresa grande e você não conseguir atender, né? Então não é só padrão arquitetural, mas também como é que isso está implementado, como é que você está utilizando o código e se ele está limpo o suficiente e escalável, né, para você estar utilizando. Então pede para a IA aí, para o Botnew, se você não conhecia, é uma IA igual ao ChatGPT, só que ele cria código. Você pode pedir para ele fazer uma rede social com um stack que você quiser e aí você vai ver como é que ele construiu isso, tá? E você vai memorizando esses padrões de como é que ele utiliza não só o padrão arquitetural que ele cria, mas geralmente isso vai estar imputado na empresa que você está trabalhando, né? No código principal ali já vai ter ele certinho. E você vai precisar realmente de como implementar as funções dentro desse padrão de uma maneira escalável. O ChatGPT também ajuda muito, principalmente quando você recebe uma demanda que você não tem muita ideia ali do que você pode estar fazendo. E aí ele vai te dar uma orientação bem interessante, né? Você descreve ali e ele já vai te dar umas ideias bem legais. Então, por exemplo, aqui, é, uma deleção. O que você precisa de uma deleção? Geralmente você só pensa, não, vou dar um delete ali naquela linha do banco e é isso. Mas não é somente isso. Você precisa ter o registro, né, para se respaldar de qual foi o usuário que deletou, caso a pessoa que utilizou seu software precise saber essa informação. Então você vai dar essa visibilidade e a facilidade desse acesso a essa informação. Claro que isso depende muito, né? Às vezes não é tão interessante exibir isso, mas você tem que trazer a visibilidade de pelo menos que a sua deleção ela demora um pouquinho mais para acontecer, principalmente quando você cria uma deleção focada em deleção em massa, né? Então, geralmente quando você vai fazer deleção de registros ali, você já libera uma deleção em massa que é mais interessante. É um pouco raro e apenas em sistemas que você tem regras muito complexas você liberar uma deleção que é somente uma linha, né, por exemplo, mas quando realmente tem regras de negócio um pouco complexas, você poderia fazer primeiro essa liberação, mas é interessante você já pensar em fazer algo em massa, certo? E como é que você vai processar isso em massa? Um endpoint? Eu não acharia tão interessante, não, na minha opinião, não é uma abordagem legal. Você fazer uma requisição de um endpoint para fazer uma deleção em massa, porque o seu front ele vai ficar esperando uma resposta, e aí você vai ter um timeout, por exemplo. Isso é um exemplo super básico, tá? Então, você precisa de uma rotina no Azure, por exemplo, que é o que eu uso hoje em dia, por exemplo, quando eu quero fazer um processamento assíncrono para evitar que o meu front fique esperando uma resposta. Então, se eu conseguir receber com sucesso e acionar minha rotina, eu devolvo para o front, né, que, ó, ok, eu recebi sua rotina, a gente iniciou o processo aqui de deleção das movimentações que você solicitou, dos registros, né, que você solicitou que fosse feita a exclusão, e você dá um OK ali na tela com um pop-up, por exemplo, para o usuário. Estamos processando, você vai poder aguardar em breve. E aí vem o gap, né? Você pode enviar um e-mail para o teu usuário que fez essa exclusão e também para o e-mail de suporte da sua empresa, por exemplo, demonstrando que foi excluído com sucesso. Ou se tiver algum erro, exibir ali também, certo? E pedir para ele se orientar ali com
a galera de suporte, né? Então, olha os pontos que a gente já pegou. A gente vai evitar que dê timeout na requisição do front para o back, porque a gente vai simplesmente receber e dar um OK, vai ser um processo separado, certo? E depois ele vai ter a visibilidade pelo e-mail ali chegando do que ele deletou de fato e os erros que aconteceram e por que que deu erro, né? E claro, você não vai exibir uma explicação muito profunda do que deu erro, mas vai deixar o contato ali do suporte para ele abrir um bug ali com o time de negócios, por exemplo. Então você dá essa visibilidade para o teu usuário para ele não ficar perdido ali tentando deletar 1000 vezes sem conseguir, se estressando. Deu erro, você printa ali para ele, ó, tá dando erro, não vai dar certo, entre em contato. Então tem todo esse processo que isso é uma parte super básica, certo? Tem a questão também que fica cada vez mais avançado, que, por exemplo, você começa a implementar fila ali em algum sistema mais complexo, então existem vários cenários, mas acho que uma deleção é um cenário bem interessante. Outro ponto aqui também, de exemplo legal, você ao invés de fazer uma deleção realmente deixando de existir aquele registro no banco, você poderia fazer um soft delete, né, que seria alguma propriedade ali como um date deleted que define se o registro foi realmente deletado. Então você vai manter aqueles registros caso eles precisem ser recuperados e existem registros que eles são muito complexos para serem construídos. Então quando você tem um soft delete, você tem uma uma forma muito mais segura de tratar isso, né? Então, eu excluí isso sem querer. Então, você vai ter como voltar a isso, né? Você vai ter como realmente voltar a isso, mas geralmente já é um ponto que você tem que ter um chamado atendimento de banco, né, por exemplo, porque se a pessoa chegou ali a um nível de querer refazer com os registros anteriores, é um caso muito raro, muito, muito raro, tá? Principalmente se você já liberou uma deleção desses registros, onde ela pode tentar fazer de novo por tela, né? Então dá até para negociar se ela realmente vai querer fazer isso por banco, né? Porque você já tem a opção, se você já deletou o registro, você pode fazer de novo de outra forma, informando outras coisas, mas é algo que você já tinha que ter pensado ali na funcionalidade anterior, que é o que cria o registro, né? Você tem que deixar ele flexível o suficiente para ele conseguir criar estados que ele tinha antes, mas que ele acabou deletando, por exemplo. Mas o soft delete, querendo ou não, ele é muito bom de existir, independente se a criação e o delete são muito bons, né? Então você tem um soft delete ali, que é uma coluna que define, ao invés de deletar de uma vez aquela linha do banco, né? Deixar ela de existir, ela simplesmente vai ficar com aquela coluna como falso. Quer dizer, como true, né? Ele foi realmente deletado. Ele tem uma data ali de deleção na coluna. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado por quem acompanhou até aqui e valeu, um abraço.